Olá, questões com o peso, descontente com o peso, quero emagrecer. Sim, é um problema gigante que ocupa quase que 60 a 70% das queixas de primeira consulta de ginecologia. Eu sou ginecologista, mas muito além de ginecologia, faço também essa questão da integração de tudo que a medicina convencional tem de bom com outras áreas para promover, preservar e restaurar a saúde. E como que nós podemos mexer nessa questão de causa do peso? Sim, é necessário avaliação médica, é necessário descartar a queda dos níveis dos hormônios da tireoide e colocar a tireoide em ordem. Às vezes, a causa é a intoxicação dessa tireoide. Então, por exemplo, o flúor do dentista, a cândida, que é um produto de limpeza que se usa tanto, pode entrar nos receptores da tireoide e impedir que o iodo se ligue a esse receptor e que ela funcione direito. Outras toxinas, como por exemplo, outros metais pesados, alumínio que vem de panelas e outras coisas podem entrar nesse receptor da tireoide. Então nós precisamos adressar a causa, ver essas toxinas, limpar essa tireoide, dar a matéria-prima que ela precisa para ela ser restaurada novamente. Outras vezes é resistência à insulina, que significa o quê? O seu pâncreas, que é uma glândula que fica bem na boca do estômago, produziria aqueles porteiros da célula que são as moléculas de insulina. Digamos que a molécula deveria deixar a visita entrar uma a uma, mas quando a gente se vicia em doce, vem um bando de visitas de uma vez só, atropelando esse porteiro. Então a insulina é insuficiente e ela começa a criar resistência. Eu não quero mais trabalhar lá. Eles me atropelam, eles me desrespeitam, vem muitas visitas de uma vez. Deveria entrar uma molécula só de glicose por vez naquela porta, mas vem de bando e me atropelam. E o que a gente tem que fazer? Restaurar a função desse pâncreas, melhorando, por exemplo, a ingestão hídrica, melhorando a água, melhorando a fibra, porque quanto mais fibra você come, mais você modula a absorção desses açúcares, dessas visitas que vêm em bando, né? Em vez de comer muito índice glicêmico, muita glicose de uma vez, você vai liberando aos pouquinhos. Mas quando não é essa causa tipicamente médica, quando tem, por exemplo, falhas nas bactérias do intestino ou hiperpermeabilidade intestinal, ou quando você tem toxinas no fígado, são coisas que se diagnosticam como pré-doença, não fazem parte do âmbito da medicina convencional. E aí nós temos que ir além da medicina. Então, muitas questões nós podemos adressar ainda na fase de pré-doença, se nós fizermos uma avaliação, por exemplo, por biorressonância sistêmica, que é um exame que não é um exame médico, é um exame que avalia causas de desequilíbrio. Ele vai avaliar toxinas, vai avaliar parte nutricional, vai avaliar hábitos de vida errados e vai avaliar uma coisa muito importante, que é prioridade dos órgãos que estão querendo ter uma disfunção, ou seja, que não estão trabalhando completamente adequadamente. Então eu trouxe para vocês 2 exemplos de biorressonância que a gente pode avaliar em diversas idades com a sua resposta. O primeiro eu quero te mostrar de uma moça de 27 anos, inclusive nutricionista, que tem 3, 4, 5, 6 páginas de desequilíbrio. É lógico que eu não vou colocar o nome dela por questões éticas, mas ele conta para nós, olha, a primeira queixa, a primeira reclamação do organismo. Nós costumamos fazer a metáfora de que o organismo fosse mais ou menos um prédio de 10 andares e ele precisa de equilíbrio, precisa de nutrientes, precisa de oxigenação, precisa de mecanismos de desintoxicação,
um bom chefe, um bom síndico, que eu sempre ensino essa questão dos neurotransmissores. Se você ainda não sabe isso, vai naquele modelo do prédio de 10 andares do seu organismo e, acima de tudo, o dono, que é a parte da espiritualidade. Então, no caso dela, a primeira condição é coração e cérebro. A segunda é disfunções da absorção do estômago. Então, adianta a gente pegar lá na frente uma gastrite, se neste momento eu não sei, por exemplo, que o fato de eu mastigar com muita pressa, muito rápido, não esteja absorvendo adequadamente aqui e agora o alimento que eu como, então a gente pode corrigir essas questões. E as funções do fígado dela estão 0,082 de processos desintoxicantes do fígado e o mínimo é 0,2. Ou seja, o fígado desta paciente está sobrecarregado, intoxicado, e nós fomos checar a causa e ela suplementava todas as coisas que chegavam com uma amostra grátis dos cursos de nutrição. O que acontece? O fígado se sobrecarregou, e lembrando que o fígado é como se fosse a cozinha do nosso organismo, a cozinha do nosso prédio, ele não consegue metabolizar mais as coisas e ele fica com falhas nos mecanismos de desintoxicação hepática, nos mecanismos de neutralização de toxinas. E aí a pessoa começa a ganhar peso sem parar, né? Todos os órgãos dependentes disso, então acabam tendo disfunção no intestino, a vesícula lenta e uma série de outras questões. Então, nesse caso, a gente tem que adressar primeiramente cortando os suplementos, desintoxicando esse fígado, promovendo uma limpeza geral. Então, para quem conhece a gente, essa questão da integração da medicina convencional com tudo aquilo que promove, preserva e restaura a saúde, nós valorizamos muito o método LORD. Limpar o organismo, oxigená-lo, regenerá-lo e depois decodificar o pensamento, a ordem que você está dando para o seu organismo, para o seu predinho de 10 andares e modificar para poder gerar saúde. Então, a primeira coisa a fazer aqui foi desintoxicar o fígado, parar os suplementos, para depois a gente adressar o resto. E isso realmente traz equilíbrio. Aqui vai a segunda biorressonância. Essa é uma mulher, né, sexo feminino, de 34 anos. Só que ela é mais velha que aquela mocinha e tem 4 páginas de causas de adoecimento. Também começa com cardiovascular, mas ela só precisa dar um empurrãozinho para restaurar a elasticidade da artéria coronária, que muitas vezes é diminuindo o sódio daquele sal, né, de supermercado, melhorando com sal marinho, outros minerais, e aumentar um pouquinho o potássio, que tem um fator da elasticidade da artéria. E uma coisa muito importante é que ela também tinha um problema no intestino, mas era só a questão de peristaltismo, ou seja, corrigindo a fibra, corrigindo a ingesta hídrica e corrigindo a fibra, tudo vai bem. E nas outras questões havia fatores mais genéticos, tipo problemas com a densidade mineral óssea, onde lá na frente ela iria manifestar uma osteoporose, ou seja, basta a gente adequar melhor esse exercício físico, fazer alguma coisa com peso, melhorar o suporte de magnésio, de cálcio, de todos os minerais que vão fazer massa óssea, e isso dá para melhorar aqui, para que lá na frente a gente possa repercutir, afastando a doença dessa pessoa. E algumas deficiências de minerais, vitaminas, excessos de aminoácidos. Todo mundo que faz suplementação proteica na academia tem até excesso de aminoácidos. E a questão leve do sistema imunológico. Então, o que nós temos que fazer aqui? Melhorar a fibra. Se a gente dá a fibra e promove o peristaltismo adequado desse intestino, pronto, esse peso é equilibrado. Então, cada pessoa tem uma causa base e nós temos que chegar nessa causa
para promover o equilíbrio e para gerar resultado. A gente vai conversando sobre isso, o que importa é que você busque, persiga e deseje esse equilíbrio para sua vida. Grande abraço!